Olá, voltamos. Outra pergunta: posso fazer serigrafia no Polymer Clay? Pode sim, gente. A serigrafia no Polymer Clay fica muito legal e pode ser feito tanto na massa crua como na massa já curada. Agora, uma coisa importante é a qualidade da tela da serigrafia. Ela precisa ter uma lineatura alta, ou seja, ela precisa ter uma contagem de fios alta, que isso vai deixar uma retícula mais fechadinha, um traço mais limpo, com mais detalhes e fica muito melhor, fica um desenho realmente com mais qualidade. Mas você pode fazer também com uma tela mais aberta, se você quiser usar, no caso, em vez de tintas, você está usando pigmento em pó. Mas aí eu já, em vez de estar usando uma retícula mais aberta, ter uma tela só para isso, nesse caso eu já prefiro usar stencil mesmo, são aquelas máscaras vazadas, que você tem todo aquele espaço do desenho aberto e ali você aplica os pós à vontade. Mas voltando assim, as telas de serigrafia, para quem não sabe, é aquele famoso silk screen, que o pessoal estampa camisetas, tem um monte de aplicações de silk screen, tá? E se você aplicar na massa crua, a tinta indo ao forno vai ficar mais resistente, mas e eu particularmente prefiro usar a tinta acrílica para tecido, que elas são menos saturadas, elas funcionam super bem para todos os detalhes do desenho. Mas se você for utilizar na massa crua, trabalhe muito bem o acabamento da sua peça antes de aplicar o silk, porque lembra que você não vai poder lixar a superfície da sua peça depois, então você modelou sua peça crua, deixa ela bem bonitinha, coloca ali a tela, fixa, ela vai até grudar um pouquinho assim na massa, fixa bem ela ali, aí você vai aplicar a tinta na sua tela e vai tudo ao forno, só que você não pode lixar, que você vai tirar todo esse desenho, todo esse trabalho que você fez. Então, se você tem a opção também de fazer a serigrafia na peça já curada, aí você pode lixar, dar todo o acabamento e aí você fazer a serigrafia. Eu também faço nesse caso com a tinta para silk, mas com a tinta para tecido e a tinta acrílica para tecido, tá? Mas nesse caso a tela ela vai ficar escorregando, você vai ter que fixar muito bem com fita adesiva, eu prendo muito bem a peça, a tela e tudo mais para não sair do lugar, senão o desenho pode dar uma bela de uma rebatida e ficar bem feio, tá bom? Então, e lembra também de desengordurar bem a peça nesse caso, porque a tinta também é à base de água, na peça à base de óleo, não vai ter uma boa aderência. E depois precisa sim estar selando, tanto aplicando na tinta crua como na tinta já, como na massa já curada, precisa sim de verniz ou de gel, alguma finalização para estar impermeabilizando e protegendo isso, tá bom? E fica um trabalho muito bacana. E quando eu vou aplicar essa serigrafia, o que que eu faço? Eu tô com a tela já fixa, sem sair do lugar, eu coloco na extremidade bastante tinta, aí eu venho com um pedaço de um plástico rígido que não arranha, pode ser um cartão, desses cartões plásticos mesmo, aí você vai puxar para outra extremidade do desenho como um rodo, passando essa tinta. Às vezes eu sinto a necessidade de voltar também com essa tinta, eu faço a ida e faço a volta. E você pode, entre as secagens, ir trabalhando com mais de uma cor na mesma serigrafia. Então você pode estar aplicando um outro desenho em cima, mas espera sempre secar a primeira. Então tem muitas opções, é um material bastante versátil, sim, dá um efeito bem legal.